A fábula das 3 árvores. No alto de uma grande montanha, havia 3 pequenas árvores que faziam planos para o futuro. Ao olhar as estrelas, a primeira árvore disse: "Quero ser o baú mais precioso do mundo, repleto de tesouros. Para isso até aceito ser cortada." Por sua vez, contemplando o riacho, a segunda árvore suspirou: "Ah, eu desejo ser um grande navio para transportar reis, rainhas e todas as pessoas ricas." Por fim, observando o vale, a terceira árvore falou: "Meu sonho é ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto, tanto, que ao olharem para mim, as pessoas levantem os olhos e pensem em Deus." Muitos anos se passaram. E certo dia apareceram 3 lenhadores, pouco ecológicos, queriam realmente cortar tudo. E cortaram aquelas 3 árvores, que ficaram ansiosas em ser transformadas naquilo que um dia sonharam. Mas, infelizmente, os seres humanos não costumam ouvir nem decifrar os sonhos das árvores. E o que aconteceu? A primeira árvore foi transformada em um coxo de animais coberto de feno. A segunda tornou-se um simples e pequeno barco de pesca, transportando pessoas e peixes todos os dias. E por fim, a terceira, embora desejasse permanecer no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado em um depósito. Desiludidas, as 3 árvores se perguntavam: "Para que tudo isso? Veja o que nos aconteceu." Mas acontece que em uma noite repleta de luzes e estrelas, em que havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher deitou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. Anos mais tarde, a segunda árvore transportou um homem que no trajeto dormiu no barco. Mas quando uma tempestade quase afundou aquela pequena embarcação, ele se levantou e ordenou ao mar revolto: "Sossegue." Instantes depois, tudo tinha se acalmado novamente. E em um relance, aquela árvore compreendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Mais algum tempo depois, em uma sexta-feira, a terceira árvore se espantou quando suas vigas foram unidas em forma de cruz, na qual um inocente foi pregado. A princípio sentiu-se horrível e cruel por participar daquela condenação. Mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria. Então, compreendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que, ao olharem a cruz, as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. As árvores tinham sonhos, cuja realização foi infinitamente superior e mais sábia do que haviam imaginado. Meu irmão e minha irmã, posso perguntar: quais são seus sonhos? Quais sonhos você tem? Eu sei que é uma pergunta juvenil, porque geralmente é assim que a gente procede com uma criança que está entrando na adolescência, ou um jovem que está começando ali seus projetos futuros. E a gente geralmente os submete a essa pergunta: o que você quer ser? Quais seus sonhos? O que você almeja? E quando a gente pergunta, a gente fica escutando e ouve aquela criança, aquele jovem, nos dizer aquilo que está dentro dele.
Ah, eu me lembro. Eu bem novinho, fiz uma encenação na escola. E na encenação eu fui prefeito da cidade, prefeito mirim. Então eu pequenininho queria ser prefeito. Depois eu me lembro que os anos foram passando, eu queria ser jogador de futebol. Depois eu queria ser um grande apresentador de telejornal. E os meus sonhos foram assim, com o passar dos anos, se transformando. Todos nós já tivemos algum sonho assim, não é verdade? Eu quero saber quais foram os seus. Mas quero saber agora nessa reflexão. Veja só, o que esta fábula das 3 árvores nos leva agora a pensar. E pensar seriamente. A primeira árvore dizia que queria ser um baú precioso no mundo para carregar todos os tesouros. A segunda dizia que queria ser um grande navio para transportar reis, rainhas. E a terceira que queria ficar ali no alto da montanha para que todo mundo, quando olhasse para ela, pudesse levantar os olhos e pensar em Deus. Não são sonhos ruins se a gente pensa como criança, não é? Um baú para carregar tesouros. Criança vive neste mundo de fantasia. Um navio para transportar reis e rainhas faz parte ainda da fantasia. Reis, rainhas, príncipes, princesas e essas coisas todas. Mas também faz parte da nossa infância já carregarmos dentro de nós o sentimento de pertença ao céu, de desejo de Deus. E a terceira árvore tinha este sentimento em si, uma sensibilidade ao divino. Ela queria estar no alto de uma montanha para que quando todo mundo olhasse para ela, levantasse os olhos e pensasse em Deus. Meu irmão, minha irmã, os nossos sonhos, eles serão sempre, de alguma forma, trabalhados por Deus. A nossa reta intenção, nosso desejo mais profundo, puro e bom, vai transformá-los, vai potencializá-los. Mas veja, não podemos perder isso. A bondade dos nossos sonhos, o bom desejo dos nossos sonhos. Veja o que aconteceu com essas 3 árvores. E aqui o autor dessa fábula, ele foi realmente maravilhoso a fazer tão belas comparações. A primeira transformada em um coxo de animais, coberto de feno. Quem foi que deitou num coxo? Onde foi colocado o menino Jesus quando nasceu? Num coxo de cavalo. Não pense que Jesus teve um berço bonito, confortável, desses assim de madeira de lei, comprados a custo preço. Não, foi num coxo de cavalo. E a primeira árvore teve o seu sonho potencializado, maravilhosamente transformado. A segunda tornou-se num pequeno barco de pesca que transportava não reis e rainhas, mas peixes e pescadores simples. Só que num desses entrou um dia quem? O Senhor Jesus, que estava se manifestando como Deus. E aquele barco, feito com a madeira daquela segunda árvore, contemplou ali Jesus mandar o mar acalmar-se, a tempestade acalmar-se. Grande milagre. Quem pôde constatar isso? Quem viu isto acontecer? Pouquíssimos, raríssimos, escolhidos. E a terceira? Aquela que tinha um sonho talvez o mais lindo, de ficar no lugar alto, para que todos, quando olhassem para ela, pensassem em Deus, porque enxergariam o céu também junto dela. Esta se transformou em vigas, madeiras grossas cortadas, ficaram num depósito ali. E aí, quando chega a sexta-feira da paixão, vão até aquele depósito e constroem uma cruz. E naquela cruz, quem deitou?
quem dormiu naquela cruz e dormiu para que o seu sono resgatasse, salvasse o mundo. E quando acordasse daquele sono, trouxesse em si todos os mortos que estavam nos infernos, todos aqueles que haviam morrido e que eram dignos de salvação. E isto não parou de acontecer e acontece até hoje. Aquela terceira árvore foi testemunha do dia em que o céu chorou, em que uma lágrima de Deus pingou na terra, em que morre ali o Filho de Deus, um Deus, e morre para ressuscitar e não morrer nunca mais e não permitir que ninguém nunca mais morra, mas tenha vida eterna. Sabe, meu irmão, de acordo com um pensamento que de vez em quando a gente escuta, nós não podemos viver sem sonhos. Eu acrescento, sem utopias, uma palavra que a gente ouviu tanto nas últimas décadas aqui na nossa igreja. Não podemos viver sem sonhos, mas vamos sonhar com as coisas do alto. Vamos sonhar com as coisas de Deus, com as coisas do céu, e nós as atrairemos para a nossa vida. Quais são as aspirações que a gente tem? A gente tem sonhado somente com as coisas materiais, com riquezas materiais. A gente tem sonhado somente com coisas deste mundo, desta terra. Deixe Deus maravilhosamente transformar esses sonhos aí. Podem até ser bons, eu não duvido não. Porque eu sei que o coração de todo homem é bom. E ele sonha e deseja coisas boas. Mas às vezes você está enganado. Deixe Deus maravilhosamente transformar seus sonhos. Tem uma outra frase muito bonita também. Quando é sadia, a ambição faz crescer. No entanto, quando é nociva, prejudica a pessoa e a família toda. Tem ambição sadia. Tem ambição boa. Assim como tem disputa sadia. A palavra de Deus não manda a gente disputar, rivalizar no bem. A palavra de Deus manda a gente ser rivais no bem, na prática do bem. Isto é, quem vai ser melhor que o outro, quem quer ser mais santo que o outro, quem quer ser mais caridoso que o outro, quem quer ser mais perdoador que o outro, quem quer ser mais humilde que o outro. A palavra de Deus manda a gente disputar, rivalizar no amor. Da mesma forma, eu diria que há uma ambição que deve ser buscada por nós. A ambição sadia. De querer as melhores coisas, desde que venham de Deus. De querer as melhores coisas, desde que não sejam para mim, mas sejam para nós todos. É a boa ambição. Mas tem também a ambição nociva. Ela prejudica a mim e aos outros. Quando é aquela ambição que eu só penso em mim, que eu quero tudo por minha causa, para o meu consumo, para o meu prazer, para a minha satisfação. Essa aí é nociva. Vem por acréscimo, viu? A boa ambição é aquela que a gente deseja coisas boas para todos. E aí, para mim, as coisas boas vêm por acréscimo. É o que diz a palavra de Deus. Tudo de bom que vier a nós por acréscimo é porque a gente fez a coisa certa. Agora, tudo que eu busco para mim, só para mim, de bom, é nocivo. Quando eu me ponho em primeiro lugar, na centralidade, eu estou tirando Deus da centralidade. Quando eu tiro Deus da centralidade, eu esqueci todo mundo. Eu esqueço os outros, eu esqueço a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, eu esqueço o meu patrão, eu esqueço meus empregados. Quando eu me ponho na centralidade, gente, eu me torno um egoísta, um egocêntrico. E aí nada presta. É nocivo isto. Me faz mal, me fará mal. Posso até me dar bem por algum tempo me enganando. Mas termina que vou virando um saco sem fundo, um saco vazio. Nada fica em mim, nada me satisfaz. Essa é a ambição nociva. Aquela que me faz querer
o melhor para mim. Mas tem a sadia. E a sadia é aquela que a gente busca todo o bem, as coisas boas, para nós todos. No coletivo. Para a minha família, para os meus colegas, os meus irmãos, a minha comunidade, a minha igreja, o meu país. Esta ambição boa, esta trará para mim a plena realização, felicidade, satisfação. É o bem que virá por acréscimo, porque eu não pensei em mim. Veja que beleza, veja que riqueza. Vamos sonhar, meu irmão, vamos sonhar, minha irmã, como essas arvorezinhas aqui e deixar que Deus maravilhosamente trabalhe os nossos sonhos. Deixe Ele modificar seus sonhos. É assim que Ele maravilhosamente trabalha na nossa vida.